pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Paixão Analítico. O tema do vídeo de hoje é a psicanálise como stand-up sem roteiro. É um vídeo, digamos assim, que tem a ver com a proposta aqui do canal Paixão Analítico, né, de um paralelo aí das artes com o humor, com um saber fazer pulsional, né? Bom, para isso eu vou começar a falar um pouquinho da interpretação, né? A gente sabe que a interpretação era considerada a chave de ouro da psicanálise pelo Freud. Se a gente tomar aí a interpretação dos sonhos, né? É justamente o livro inaugural magno da psicanálise, onde Freud mostra o que seria a interpretação no sentido de uma tradução de elementos inconscientes que estão recalcados em elementos representacionais na consciência, né, em dados representacionais. Então, o sujeito iria se apropriar de alguma forma da sua história ou de um saber através dessa tradução de registros, de transposição do inconsciente para o consciente. Então, a interpretação ela está muito ligada a uma construção racional. Ela é basicamente um fenômeno de discurso, ou seja, ela diz respeito a, em parte, a uma explicação, né, racionalista de conteúdos ou de dimensões da vida psíquica que estariam se passando com as pessoas. Então, uma vez entrando em contato com esses elementos recalcados, teria que se levar em conta a resistência prévia e posterior a essa atitude, né, que os pacientes iriam, digamos assim, manifestar. E aí teria um problema quando essa verdade seria revelada, né? Quando o sujeito não tivesse condições de lidar com esse saber, ele iria atuar uma transferência negativa com a pessoa do médico ou do psicanalista. Freud usava muito esse termo, né? A pessoa do médico. Por quê? Porque ela não queria saber sobre o seu problema, entre aspas, né? Então seria uma tal de paixão pela ignorância. Qual que é o problema da interpretação, o seu limite, né? Que ela pressupõe uma hierarquia onde o psicanalista ele detém uma espécie de saber de leitura que o paciente em si não tem condições de produzir sozinho. Isso gera em si uma experiência persecutória e é a base da transferência negativa. Se vocês pegarem o texto Construções em Análise, Freud vai dizer que, a grosso modo, o que constitui, né, a ferramenta de ouro da psicanálise seria, na verdade, as construções, né, que são explicações amplas sobre o passado infantil sexual, né, traumático, com a vida presente, os sintomas que a pessoa apresenta. A interpretação seria apenas uma parte ou um fragmento disso, né? Então, digamos que a construção seria uma extensão da interpretação, né? Mas a explicação, digamos, é justamente o mote principal disso tudo, traduzir, explicitar algo para o paciente. Freud, a gente sabe que não lidava com contratransferência, achava que isso era negativo, não sabia lidar com esses afetos hostis. Coube a Ferenczi desenvolver um tratamento pautado na ideia de tato, em estar com, na empatia, como a psicanálise como um processo relacional entre duas pessoas. Ora, é justamente aí que essa criança terrível da psicanálise, o Ferenczi, que ficou no ostracismo da psicanálise por aproximadamente 50 anos, né, vem nos revelar por que a interpretação é limitada. Porque justamente ela parte dessa hierarquia. Ela, digamos assim, não contempla em si mesma a ideia de tato, de temporalidade, em que aquilo vai ser produzido. Então, sim, tem uma superfície sensível. Recomendo a vocês o Diário Clínico de Ferenczi, né? E para vocês entenderem o livro do Daniel Kuperman também, A Experiência Sensível, eu vou passar para vocês direitinho no descritivo, que fala sobre essa dimensão empática da psicanálise, né? A chamada ética do cuidado, né? Experiência sensível, se eu não me engano. E o Freud, então, ele tinha essas limitações, por isso que o que eu entendo como sendo uma psicanálise contemporânea não é uma psicanálise que
foque tanto na interpretação, até porque tem pacientes bastante regredidos, os limites, os borderlines, mas mesmo os neuróticos tradicionais, eles precisam que haja a semeadura aí de um campo fértil da análise para eles poderem escutar. Então a psicanálise ela é uma ética que tem a ver com a escuta e com o bem dizer. Então, de que maneira muitas vezes eu tenho trabalhado com os meus pacientes hoje em dia? É justamente fazendo um interjogo lúdico, pautado nas presenças e ausências lá no fordado Freud, do jogo do carretel com o netinho dele, né? Vocês podem ver isso também em um Winnicott, né, como o espaço transicional, os fenômenos transicionais, em que eu compareço quando é necessário, através da minha libido analítica, né, e eu me ausento quando necessário, já que o paciente muitas vezes traz à tona um saber que ele está se apropriando. E isso tanto na análise como nas supervisões. Eu compareço quando é necessário, quando eu sinto que a minha presença é convocada, e quando não é convocada, quando o paciente ou o supervisando estão produzindo o seu saber, eu me coloco numa posição de silêncio, vamos dizer assim, de espectador, onde eu passo a, inclusive, dar apoio a endossar esse movimento de construção de um saber. Então, muitas vezes as análises que eu conduzo hoje em dia, elas não são pautadas propriamente em interpretações ou construções ou explicações. Elas dizem respeito a um interjogo lúdico e empático, uma espécie de stand-up, onde eu crio intervenções chistosas repentinamente, onde eu provoco surpresa, variância e ruptura na cadeia discursiva, no campo afetivo representacional do sujeito, de modo a que ele possa ganhar vitalidade e apaixonamento pela vida, tal como eu proponho no meu livro Paixonalítico, Psicanálise e Comicidade. Então, é bem winnicottiano também nesse sentido, né? Que o que importa não é interpretar a brincadeira, mas brincar com em si já é terapêutico. E justamente nessas pessoas angustiadas, muito fragilizadas, é importante esse approach, justamente porque ele tem um objetivo de restauração daquilo que foi rompido de uma maneira primitiva na vida emocional dessas pessoas. A experiência de solidão e abandono muitas vezes precisa de um respaldo, de um reparo emocional que o analista deve comparecer através da sua presença sensível. Esse é o nome do livro, do Daniel Kuperman. Presença sensível. Então, essa era a dica que eu tinha a dizer para vocês hoje, né? Um testemunho aí da minha experiência, que diz respeito a um stand-up, a uma produção de movimento através do diálogo de uma relação, sem que aquilo se baseie num script ou numa direção pré-determinada. Ou seja, são formas de abrir a possibilidade de janelas para a vida. Muito obrigado pela presença e até o próximo vídeo.